Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Os desmaios e delírios continuam a assolar a escola secundária da Manhissa, na província de Maputo. Hoje, no meio de uma cerimônia tradicional e de uma oração, algumas alunas desmaiaram e outras entraram em delírio. Depois de muita agitação e interrupção das aulas na escola secundária da Manhissa, a administração distrital decidiu realizar esta quarta-feira uma oração religiosa e uma cerimônia tradicional com os curandeiros. Foram convocados alunos, professores, pais e encarregados de educação que se reuniram no pátio da escola. Pouco antes da reunião iniciar, quando os pastores e curandeiros se preparavam para entrar em operação, um grupo de crianças desmaiou, entrou em delírio e tornou-se agressivo. Mesmo com os desmaios, a equipa de pastores e curandeiros deu início à purificação do local, mas tudo em vão. Quanto mais barulho se fazia, mais crescia o delírio. Preocupados com o problema que ocorre desde 2013 e que se agudizou este ano, os alunos dizem que o ano letivo 2015 está comprometido. Estamos cansados de ficar, estamos a pedir ajuda. Nós que estamos em exame, o que é que vamos fazer no exame? Não estamos a estudar nada, os últimos tempos, não estamos a estudar nada por causa de desmaios. Estamos cansados disso. Nosso maior medo é dos desmaios, né? Que eles procuram uma solução exata com que a gente, na verdade, estudássemos. É que neste ano nós temos o exame e os testes provinciais. Então isso será muito prejudicial para nós. Agastados com a situação, um grupo de alunos ainda marchou até a casa do diretor da escola. A marcha chegou mesmo a criar engarrafamento na Estrada Nacional número 1. O ministro da Educação e Desenvolvimento Humano pediu hoje explicações à equipa criada pelo Ministério da Saúde para investigar os desmaios na escola secundária da Manhissa. Jorge Ferrão diz que o setor quer ver os alunos saudáveis para continuar a transmitir conhecimento. Os desmaios na escola secundária da Manhissa dominaram esta quarta-feira a reunião de revisão anual da educação. Preocupado com a paralisação de aulas naquele estabelecimento de ensino e para prevenir mais interpretações do fenômeno dentro do setor, o ministro da Educação e Desenvolvimento Humano convidou a equipa de investigação do Ministério da Saúde para esclarecer o caso. Já houve reuniões com a Metram, já fizeram cerimônia de Pacha, já falaram com a família que se julga que é das supostas campas que há no muro, que há ali à volta da escola. Portanto, já tentaram vários recursos e o problema não se resolveu. Nós ainda estamos a produzir o relatório, estamos a produzir com os colegas da educação com quem estivemos ontem e depois faremos chegar também este relatório e a opinião, o que é a nossa opinião em relação aos passos que temos que seguir. Falando a parceiros, sociedade civil e quadros do Ministério, Jorge Ferrão disse que o interesse do setor da educação é ver os alunos saudáveis para continuar com o processo de ensino. Nossos professores, infelizmente, não são médicos, também não são enfermeiros. Então não nos podemos aventurar para áreas que não são as nossas. Uma das soluções é sentar com as famílias dessas meninas e ver como prosseguir. Mas a solução que eu acho ideal é ter o Ministério da Saúde envolvido a 100% para ajudar a resolver e a minimizar o problema. Claramente, se o Ministério da Saúde achar que tem que convidar a Metram, é o Ministério que convidou da Saúde, não foi o Ministério da Educação. E eles têm a autonomia e a responsabilidade de procurar todas as formas, vias e meios para resolver o problema. Nós queremos as crianças saudáveis, queremos transmitir conhecimento, queremos que depois os pais também façam a sua parte, porque na verdade são os pais e têm que educar os seus filhos. O ministro da Educação exigiu ainda que os diretores das escolas se informem melhor sobre o fenômeno para evitar a sua proliferação. E saem daqui agora com a possibilidade de ir ler, para que os diretores também não sejam dominados por qualquer informação. O pior que pode acontecer é não sabermos quais são os quadros que se produzem e acharmos que toda a gente que nos diz alguma coisa é dono de uma verdade absoluta, que não é. Essas verdades são muito relativas. De acordo com informações avançadas pela equipa de investigação,
11 alunos desmaiaram esta terça-feira numa escola na província do Niassa. Filipe Nyusi foi eleito presidente do Partido Frelimo na sequência da renúncia de Armando Guebuza ao cargo. Nyusi passa assim a ter o poder do Estado e do partido. No primeiro discurso, Filipe Nyusi prometeu estar aberto a conselhos e apontou a paz efetiva como prioridade. Congratulou ainda Armando Guebuza pelo desempenho no partido e no governo. Emílio Guebuza, presidente da Frelimo, surpreendeu aos membros do Comitê Central com uma declaração em que coloca à disposição dos membros do Comitê Central o cargo de presidente da Frelimo, assim como coloca também à disposição dos membros do Comitê Central o cargo de presidente da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional. A renúncia de Armando Guebuza ao cargo de presidente da Frelimo abriu caminho para eleições em que o único candidato foi o presidente da República, Filipe Nyusi. A agenda do Comitê Central teve de ser alterada para que as eleições logo se realizassem. Filipe Nyusi foi eleito presidente do Partido Frelimo com 98,4% dos votos, num processo em que houve 2 votos nulos e 1 em branco. Pouco depois, das mãos de Armando Guebuza, Filipe Nyusi recebeu os símbolos do poder, assinou o termo de posse e fez o juramento. Eu, Filipe Jacinto Nyusi, juro por minha honra servir fielmente o Partido Frelimo e a pátria moçambicana, empregar todas as minhas energias na realização dos objetivos do partido, defender e preservar a unidade nacional e cumprir resolutamente as tarefas que me são confiadas pelo Comitê Central da Frelimo. No primeiro discurso como presidente da Frelimo, Filipe Nyusi disse que estará aberto ao diálogo e que tem em cima da mesa a paz efetiva como prioridade. Estarei aberto para contribuições e todos os conselhos. Não vou me desviar da agenda principal do nosso partido, que tudo tende e visa para o bem-estar dos moçambicanos. E nós, como um partido, defenderei sempre interesses do nosso partido, com os membros do nosso partido, porque são esses interesses que desaguam no bem-estar do povo moçambicano. Tenho na mesa, como também todos nós sabemos, a paz efetiva. Vamos trabalhar para a paz efetiva, porque só com a paz que iremos desenvolver Moçambique. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pela disponibilidade que li nas caras um a um, que estão aqui membros do Comitê Central, e tudo faremos em conjunto para que, de fato, este partido, como está a sair agora, continue avante e sempre triunfante. Filipe Nyusi agradeceu ainda a Armando Guebuza pelo desempenho no partido e no governo. Quero, em especial, felicitar o camarada presidente cessante, camarada Armando Emílio Guebuza, pela entrega e o dinamismo, o esforço individual e coletivo que liderou as vitórias do Partido Frelimo nos momentos mais difíceis. Nós todos sabemos, saíamos de um grande desafio, reorganizamos-nos, vencemos as etapas diferentes, erguemos Moçambique, continuamos a evidenciar a posição do nosso país no mapa internacional. Felicito o camarada presidente cessante e digo, como aqui agora acabou mesmo de afirmar para mim, que vai dar todo o apoio. Tenho essa sorte de ter 2 presidentes do Partido Frelimo ainda vivos e ter essa gente toda.
Logo após assumir o cargo, Filipe Nyusi substituiu Armando Guebuza na direção da 4ª Seção do Comitê Central. E para analisar a sucessão de Armando Guebuza e outros temas que marcam a atualidade, noite informativa, como já é habitual, recebe os senhores António Bueno, Silvério Ronguane e Eduardo Nambarete. A todos muito boa noite e muito bem-vindos ao programa. Boa noite. Eu vou começar mesmo por si, António Bueno. Como é que viu este processo de sucessão, tendo em conta a forma como aconteceu? Bem, muito boa noite, caro telespectador. Boa noite, colegas do painel. Bem, a meu ver, este processo de transição, e como muito bem disse o presidente Nyusi, é um processo normal dentro do Partido Frelimo. E isto veio, de alguma forma, confirmar o chavão do Partido Frelimo, quando se refere que é a força da mudança. Força da mudança porque sempre que há desafios diferentes e que importa também desenhar estratégias adequadas para enfrentar esses desafios, é preciso que a própria Frelimo se consiga ela mesma modificar-se de modo a que tenha ferramentas adequadas para poder enfrentar novos desafios. E foi o que os membros do Comitê Central constataram. Eles verificaram que havia novos desafios e que havia necessariamente a obrigação de criar estratégias diferentes e inovadoras no sentido de poder-se com sucesso enfrentar esses novos desafios. E depois, o presidente cessante Guebuza, ele tinha também uma forma de abordar o assunto, estando sendo o líder do partido, e ele percebeu que chegou um momento em que ele já eventualmente não teria respostas a alguns desafios que se impunham e que era necessário passar o testemunho a outra pessoa, e foi no momento certo, entendeu que efetivamente já tinha cumprido com as suas obrigações perante o partido Frelimo, que já tinha cumprido com a sua tarefa. Agora era tempo de passar o testemunho para outra pessoa, de modo a que pudesse dar seguimento àquilo que são os objetivos do próprio partido Frelimo, com uma nova dinâmica, uma forma diferente de abordagem dos assuntos, com estratégias também novas, de modo a sempre e permanentemente revitalizar-se a própria liderança do partido Frelimo. E isto, naturalmente, demonstra mais uma vez o caráter democrático do partido Frelimo, em que temos uma sucessão pacífica de liderança, e isso já aconteceu na vez anterior, entre Chissano e Guebuza, aconteceu agora de Guebuza para Nyusi. Silvério Ronguane, era de esperar, esperava ou não que esta sucessão acontecesse, especialmente nesta sessão, e da forma como aconteceu? Bom, começaria também por cumprimentar os telespectadores e referir que, bom, a mim não me surpreendeu, apesar de ser um assunto interno do partido Frelimo, mas como espectador externo era de adivinhar esta queda, porque o presidente Guebuza perdeu as eleições, isso é conhecido por todos, portanto ele que organizou o partido para o embate eleitoral e perdeu em toda a linha. Houve a tensão política também que perdeu em toda a linha, e uma vez que ele próprio, quando tomou o poder há 10 anos atrás, o que prometia ao partido eram vitórias retumbantes, falhando nestas vitórias retumbantes. É lógico, como qualquer líder, se perde, tem que sair, tem que cair fora. Portanto, ele perdeu politicamente, perdeu militarmente. A sua grande, portanto, luta era contra a pobreza absoluta, e é consensual também que perdeu essa guerra. Portanto, como um perdedor, não havia outra saída senão esta. São nestes momentos em que os discursos bonitos
revelam a sua fraqueza, porque foi-se dizendo que não se perdeu as eleições, que não se perdeu a guerra, mas a gente chega neste momento e a gente percebe que o próprio partido vê e reconhece e que perdeu, e quando um partido perde, muda a liderança, porque não há nenhum partido que gosta de perder. Portanto, para mim, me parece ser este um desfecho inevitável face ao acumular de derrotas que o presidente Guebuza e a Frelimo, que ele organizou, também foram perdendo. Mas também preciso lembrar que há outros fatores de ordem econômica que também vieram ajudar. A situação econômica em que nos encontramos também não ajuda. E sobre tudo isto, portanto, o Estado moçambicano estava a ficar já como um bege, que tinha o bege bom e o bege mau. Ou seja, todos os assuntos do Estado menos bonitos eram adjudicados ao presidente Guebuza e todos os aspectos bons eram adjudicados ao presidente Nyusi. Eu acredito que também o presidente Guebuza, olhando isto de frente, percebeu que se calhar não valia a pena, porque só estava ali a fazer, digamos, a responder pelos assuntos negativos, porque é preciso realmente reconhecer que havia já um consenso de que todos os aspectos menos conseguidos era por causa dele. E acredito que isso também pesou para que ele ponderasse e percebesse que se calhar não valia a pena. Okay. Mas outro aspecto, não sei se fosse concluir, para mim é dramático, é quando se pega uma coisa dessa e se fala de democracia. Ora, o presidente Guebuza renunciou no domingo, provavelmente de manhã, se não for lá para as 12, e às 8 já havia um novo presidente. Ora, se democracia é isto, então estamos completamente perdidos. Portanto, isto só demonstra que se trata de um partido sem hábitos democráticos, porque o que se esperava era que depois desta renúncia, se estamos num partido democrático, como era de esperar, ia-se lançar as candidaturas, teríamos se calhar um presidente de transição, alguém que ia segurar a barra, ou ele próprio renunciava, mas continuava. Se lançavam as candidaturas, as pessoas faziam campanha e daí havia eleição, por uma questão muito simples. Porque quando esses membros do Comitê Central saíram dos círculos eleitorais, das províncias, isso não constava da gente. Portanto, parece que em qualquer democracia, um membro de um Conselho Nacional ou de um Comitê Central não se representa assim, representa os seus eleitores, representa os seus colegas. Agora, se saiu... Não perca o pensamento. Vamos voltar para essa questão da democracia, também com o António Bueno. Mas vamos dar a palavra ao Eduardo Namorete, que não comentou nada. Estava não à espera desta sucessão e que fosse mesmo nesta sessão do Comitê Central para Frelimo? Bom, permita-me também começar por saudar os telespectadores e os colegas do painel. Boa noite. Bom, honestamente, eu não tinha esta certeza de que nesta sessão do Comitê Central seria decidida a sucessão do presidente Armando Guebuza. Eu teria dito no nosso programa da semana passada que não tinha grandes expectativas, mas se acontecesse que o presidente Nyusi assumisse também a liderança do partido, eventualmente isto facilitaria o ritmo dos vários dossiês que ele tem em cima da sua mesa. Porque até então ele tinha esta proteção, esta graça de que, bom, não pode fazer muito porque ele decide por um lado, mas há um outro lado que decide. Neste momento, ele já tem os martelos nos dois sítios e o ritmo dos processos vão depender dele unicamente. Esta é a expectativa que os moçambicanos têm agora. Já não há desculpa de que, bom, ele não decide ao nível do partido, a bancada depende do partido, ele só é chefe de Estado. Agora é presidente da República e é também presidente do partido. Que também
Bom, podemos fazer várias análises e vermos se isto é positivo ou não é positivo. Creio que os dias vão nos levar a fazer um outro debate se este arranjo é o mais ideal para um país democrático ou não. A realidade vai nos mostrar que, se calhar, temos que procurar outros modelos para que, efetivamente, aquilo que é a função de governação ande à sua velocidade e não esteja necessariamente atrelada à função do partido. Seja como for, temos que admitir que, quando os processos acontecem sem grandes alaridos, é sempre saudável. Agora, é verdade também que estaríamos a forçar demais se dissermos que o presidente Armando Guebuza saiu por vontade própria, porque os comentários que ouvíamos, quer do porta-voz, assim como do secretário-geral, ou outros intervenientes que estavam naquela reunião, sempre se escusavam de comentar sobre este assunto e remetendo para outros momentos, para grandes discussões ou discussões mais aprofundadas, e nem sequer constava da própria agenda e foi recebido como surpresa, o que dá indicação de ter havido algum sentimento de pressão por parte do próprio presidente Guebuza até ceder este lugar. Portanto, por este lado, não diríamos que foi uma coisa muito bonita, porque efetivamente esperava-se que houvesse consciência de que é chegado o momento de eu passar. Se tivesse sido este o caso, todos que foram para aquela reunião teriam ido já sabendo que haveria de acontecer, portanto, a tomada de posse do novo presidente ou a eleição do novo presidente. Mas são comentários de quem está fora. Nós não estivemos na Matola, estivemos a assistir pela televisão e acompanhando também no Facebook. De qualquer maneira, eu acho que o Partido Frelimo está de parabéns por ter conseguido realizar a sua reunião e ter também executado esta transferência de poder. Resta agora vermos o que é que vai acontecer com o Presidente da República, tendo nas suas mãos o poder também sobre o partido que o elegeu. Silvério Rangano, voltamos à sua questão da democracia. Até que ponto é que não foi um ato democrático? Não foi um ato democrático porque os membros do Comitê Central ou do Conselho Nacional, em princípio, não se representam assim. Representam uma parcela da organização. E se representas uma parcela, se vais decidir em nome dessa parcela, é importante consultá-lo. Ora, o que pelo menos foi veiculado é que este ponto não vinha na agenda. E logo, significa que os membros do Comitê Central não discutiram isso com os seus membros. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que as eleições pressupõem a partilha de informação de todos os intervenientes. Portanto, há uma renúncia. O que se esperava era a nomeação de um presidente interino, a marcação das eleições. É por isso que se sabe, as eleições vão ser... É por isso que quando estamos falando de eleições, não é isso chegar numa reunião ou de copos ou assim, pronto, elejam lá agora. Não, as eleições não é isso. As eleições pressupõem que há uma data, há candidatos, há campanha, há uma comissão de eleições e aí sim pode estar a fazer... Obviamente serão candidatos do Partido Frelimo. Eleições do Partido Frelimo. Portanto, o Partido Frelimo tinha a obrigação, se é democrático, porque, aliás, quando foi a eleição dos candidatos ao presidente da República, não é? Que é considerado até um cargo menor dentro do partido, porque, segundo os estatutos desse partido, o presidente do partido tem maior responsabilidade, daí que se comentava o presidente do Estado tinha que ser também presidente do partido, porque é o presidente, é o candidato é que presta conta ao presidente do partido e não o contrário. Para quando foi do candidato, houve esta ideia de que há 3 candidatos. Houve essa ideia de que as eleições é no dia X. Houve essa ideia de que há campanha. Até que outros que tinham sido excluídos, só que não, nós queremos entrar na luta, não é? Acabaram a entrar. Agora, mas isso não. Estamos a tratar de um assunto que numa organização partidária é importantíssimo, que é a eleição do presidente. Não há anúncio de eleições antecipadas. Não há um calendário conhecido. Não há apresentação de candidaturas. Não há campanha.
a uma eleição imediata por consenso e aclamação e vem cá nos dizer que é democracia. Eu penso que se a ideia era uma eleição de democracia, chumbaram completamente. Agora, se a ideia era, dentro de processos ditatoriais e não democráticos, fazer uma transição pacífica, uma transição nesse sentido passaram. Mas que eles são de democracia, esqueçamos, isso não é, foi uma má lição, digamos, para o nosso país e não representa... Vamos ouvir o António Bueno. Bem, talvez sejam conceitos diferentes de democracia, porque, a meu ver, o meu entender, democracia é a possibilidade de pessoas poderem escolher os seus representantes. E neste caso em concreto houve essa possibilidade. Uma vez que se tenha confirmado a renúncia do antigo presidente do partido, atualmente abria-se um espaço para quem estivesse interessado pudesse concorrer. Mas também é preciso aqui realçar o facto de estarmos a viver no nosso país uma situação de por si volátil, uma situação bastante tensa. E que eventualmente ocorrendo algumas situações de vazio de poder ou de incerteza relativamente ao exercício do poder, isto pode de alguma forma também criar mas pode explicar como é que naquele intervalo de hora um membro que estivesse em cabo delegado, que tivesse interesse em concorrer a este cargo, pudesse fazer? Porque aqui temos que ser claro, ou dizemos que, bom, realmente é um caso de exceção. E porque é um caso de exceção, não se observaram os princípios democráticos. Agora, se estamos a dizer que é uma lição de democracia, eu gostaria de saber como é que algum membro do Partido Frelimo, querendo, estando fora de Maputo, podia, naquele intervalo, candidatar-se, fazer campanha e poder ser eleito também. Mas também preciso fazer o seguinte, é que os membros do Comitê Central, somente o Comitê Central é o órgão que medeia entre os congressos, e tem as competências próprias estabelecidas nos estatutos do partido. E o facto de ter aparecido um único candidato e ter havido eleição, votação e ter conseguido 98% dos votos dos presentes na sessão, consubstancia de per si o exercício de democracia. Porque havia liberdade. Se porventura houvesse alguém que não concordasse com aquele candidato, tinha a prerrogativa de não votar a favor da sua eleição. Mas quando é que estas eleições do presidente do partido foram lançadas? Qual foi o tempo que as pessoas tiveram de se inscrever? Qual foi a comissão eleitoral? Quer dizer, há um conjunto de procedimentos. O que eu quero que fique claro é que houve uma transição pacífica e tranquila. Exato. Sim, senhor, dentro dos moldes em que esse partido funciona. Aí, respeita. Agora, a democracia pressupõe procedimentos, que há uma vacatura, não é, do presidente. Então, é lançado a inscrição dos candidatos, a campanha dos candidatos, há uma votação. Aí sim. Mas é que eu sinto que essas fases todas do processo de eleição, no seu entender, para se consubstanciar a democracia efetiva, não tem que eventualmente ser espaçado em dias ou meses. Não. Pode ocorrer em horas. Estamos a falar da eleição, estamos a falar do cargo de presidente do partido. E há requisitos internos que devem ser preenchidos para que alguém possa concorrer ao cargo de presidente do partido. Quais são esses requisitos? Estão tipificados nos estatutos. E todos os membros do Comitê Central são candidatos a esse cargo. Todos os membros, todos, qualquer um. E onde é que se fez a inscrição? E quando é que foi feita a inscrição? Quando é que foram fazer a campanha? Quando se abriu a vacatura, depois da renúncia do presidente Guebuza, qualquer um dos 189 deputados, membros do Comitê Central poderia concorrer. Mas o que chamamos atenção, mas eu também preciso ver o seguinte, é que aquilo que diz é uma tradição no próprio partido, em que as pessoas sabem, cada um também conhece as suas reais capacidades. Se porventura alguém estivesse em condições de, neste momento, poder concorrer para o cargo de presidente do Partido, o teria feito. Mas quase que foi uma decisão unânime, que a pessoa certa neste momento para pegar os destinos do partido é o Por isso que estou a dizer que se isso é democracia. Uma eleição, eu acho que seria um pouco atípico se tivesse acontecido algo diferente daquilo que aconteceu. Porque uma das reivindicações, o próprio debate dentro e fora do Partido Frelimo, questionava exatamente esta bicefalia no comando
dos destinos do país. Portanto, havendo um outro candidato que não fosse o próprio Presidente da República, não se resolvia este problema que opunha os membros do partido, assim como as pessoas de fora do partido. E acredito eu que esta deve ter sido a razão também por que o presidente Armando Guebuza renunciou ao cargo, justamente para ceder a esta pressão e deixar o lugar vago, consciente de que não seria para uma outra pessoa, porque se houvesse essa possibilidade, ele próprio se mantinha, porque eu acredito que não tinha ainda esgotado o termo do seu mandato e também ele próprio não acredito que estivesse cansado ou voluntariamente disposto a deixar o cargo de presidente do partido. Portanto, o que aconteceu efetivamente é que tinha que se resolver um problema que ao nível interno já vinha se discutindo. Isso eu estou de acordo. Agora, não haveria a possibilidade de haver um outro candidato que não fosse o próprio presidente Nhusse, porque aí o problema se manteria. Então aí já não é democracia, é uma sucessão. Vamos avançar este ponto. Eu acredito que se as pessoas votaram de forma livre, se as pessoas não foram impedidas de se candidatar ou não foram forçadas a votar a favor de um ou votar contra a pessoa, bom, podemos dizer que o básico do exercício foi livre e foi democrático, porque votaram as pessoas, contaram-se os votos. Aliás, houve, creio, talvez, não sei quantas pessoas representa a percentagem que votou contra ou em branco, 3 pessoas. 3. Então, foi também um exercício desta liberdade de votar contra ou votar em branco. Eu preciso lembrar ao Sr. Namborito que, quando reclamamos a fraude nas eleições passadas, é que uma das formas de fraude foi isto, em que temos as eleições no dia 15 e só às 2 da manhã é que as pessoas têm credenciais. Então joga-se exatamente. Uma das formas de a ditadura se manter é através do tempo. Não dar tempo para que as coisas aconteçam, porque temos que reconhecer, se a renúncia foi lá para as 12, não é? As pessoas estavam lá almoçando, quando voltam para a reunião, são surpreendidas com uma eleição. Quem quer se inscrever? Parece que temos que ser honestos, dizer assim, houve uma forma de sucessão pacífica, mas não há... Se este é o procedimento interno do Partido Frelimo, que eles fazem as coisas desta maneira, e agrada ou satisfaz o partido, eu creio que estão livres de... é democrático. Isso concede. A forma como eles sucedem depende desse partido. Agora, o que acho que é desonesto é quando se sabe que isso foi uma lição de democracia, que não é. Não obedeceu nenhum patamar mínimo daquilo que se espera de uma democracia. Foi democrático. A eleição do presidente foi combinado com um processo democrático. E eu digo, até o grande exemplo do Partido Frelimo, em que a sucessão, já a segunda vez em que é uma sucessão inter vivos na liderança do partido, e que nunca aconteceu em qualquer outro partido, em que o anterior titular cede o seu lugar ao novo titular, pacificamente, sem problemas nenhum de transição. Então, isto não é uma herança. Se houver wrong one, então só ficamos aqui 2 horas na mesma questão. Também nos reinos há esta sucessão pacífica. António Bueno, chama isso democracia. António Bueno, esta foi uma sucessão que aconteceu de uma forma aparentemente não pacífica. Deixa não feridas dentro das alas que eventualmente estiveram opostas no processo? Não, eu acho que até o partido sai mais coeso, porque aquilo que se diz, cumpriu-se uma tradição do próprio Partido Frelimo, em que sempre que o candidato do Partido Frelimo concorre e ganha as eleições presidenciais, há toda uma necessidade de unificar o poder do Estado com o poder partidário. E isto verificou-se, como aliás verificou-se também em 2004 de uma forma pacífica. E isto naturalmente vai, de alguma forma, transmitir uma mensagem de que agora, como estamos habituados, e a África, e aqui em Moçambique em especial é assim mesmo, dificilmente nós temos um determinado território 2 régulos. Nós temos de ter apenas um régulo, alguém que a gente sabe que o chefe é aquele e não pode haver 2 chefes relativamente no mesmo regulado. Então, assim sendo, há aqui toda uma necessidade de perceber que, e até
como resultado do processo de votação, em que só houve 2% de votos, dois votos em branco e um nulo, e isto naturalmente demonstra o caráter, como é que se diz, unificador do próprio Partido Frelimo, que aqui eles conseguiram arranjar um elemento unificador para tudo aquilo que eram as diversas ansiedades, as diversas preocupações, vontades. Eles conseguiram encontrar no Filipe Nyusi a pessoa certa para dirigir o partido neste momento, e notou-se até logo depois da eleição dele, o nível de satisfação interna, os abraços, tudo mais, demonstrado mais uma vez enorme satisfação. O discurso de Armando Guebuza na abertura da sessão, ficou alguma ideia de que não pretendia deixar o poder, pelo menos não naquele momento. Então, Armando Guebuza não terá lido mal os cenários por forma a evitar este desfecho, olhando para aquilo que foi exatamente o seu discurso? Não, ele fez o discurso até, atualmente eu até percebo assim, a posição dele naquela altura, ele estava atendeu-se muito àquilo que estava estabelecido nos estatutos do partido. Você vê que o mandato dele tinha iniciado no Congresso em 2012 e só terminaria em 2017. Ele partiu desse pressuposto. Mas a dinâmica da própria sessão é que terá ditado a que ele, a dado momento, percebesse que aquilo que era a vontade dele, de manter-se na liderança do partido até 2017, eventualmente até preparar uma transição gradual para o novo timoneiro, não poderia acontecer, porque era vontade dos membros do Comitê Central que a passagem de testemunho ocorresse naquele preciso momento. Okay. E aí não tinha nenhum espaço de manobra. Silvério Ronglani, que desafios se colocam a Filipe Nyusi dentro do partido e como chefe de Estado, tendo em conta os novos poderes que tem? Bom, eu penso que como chefe de Estado, agora é que começa o verdadeiro desafio, porque como tinha dito no princípio, isso parecia o caso que aconteceu em Portugal do BES, em que há o mesmo banco, mas os passivos vão para o banco mau, os ativos para o banco novo. Então, parece-me que até agora estamos a ver a mesma situação, em que há uma única fonte das decisões, mas efetivamente tudo o que fosse negativo era atribuído ao presidente Guebuza, o que era positivo. Portanto, penso que a partir de agora estão criadas as condições para começarmos a conhecer, ver a visão, o pensamento, a direção que o presidente Nyusi quer dar ao país, porque a partir de agora já não haverá dúvida. As coisas boas e as coisas más vão se saber que realmente vêm deste presidente, enquanto até agora não era possível, porque se dizia que não, isto vem do outro. Havia esta confusão, agora há uma clarificação. Portanto, penso que a primeira consequência é esta clarificação. O segundo aspecto é que realmente o Sr. Presidente Nyusi, acreditamos que terá o ensejo e a vontade da mudança, da inclusão, de dar, portanto, agora já o pode fazer, porque já não encontrará nenhum entrave. Eu vou dar exemplo. Havia o hábito de, em vez de se discutir nas instituições democraticamente eleitas, como é o caso do Parlamento, em que o Partido Frelimo e a Renamo discutir entre si fora dos órgãos. O presidente Nyusi não, leva esse programa para a Assembleia da República. Parece-me que a partir de agora, portanto, espero que comecemos a assistir que realmente haja esta discussão a três, em que o que passa a contar são os órgãos, o que passam a contar é a legalidade. E neste sentido, tenho muita esperança que as discussões paralelas aos órgãos do Estado possam terminar, e que esta indicação que deu quando falou da questão do projeto da Renamo, de que se discutirmos dentro dos órgãos reconhecidos, possa vincar. O presidente Nyusi falou e muito da questão da inclusão, e nas suas primeiras decisões, esta inclusão não aconteceu. Se aconteceu, foi dentro do partido, porque não conhecemos pessoas fora do partido Frelimo que, portanto, foram incluídas, pelo menos na direção do governo, na direção de várias instituições que consubstancia, portanto, a tal democracia real. E esperamos que isto aconteça.
O outro aspecto fundamental é a questão da paz, porque o país não pode aguentar por muito mais tempo viver nesta tensão, nesta suspensão, e espero, portanto, que o presidente Nunes, agora que tem as mãos livres e o caminho aberto, possa, da sua parte, não é preciso perceber que a paz não depende só dele, porque existem outros atores, mas que ele possa fazer tudo o que é necessário e possa fazer as cedências que podem ser feitas para que realmente encontremos o caminho da paz e desenvolvimento. Estamos neste momento com um grande problema, que é a derrapagem do Metical, e com as consequências negativas que isso está a ter e vai continuar a ter na nossa economia. Espero que a partir de agora a sua equipa econômica possa realmente colocar os corretivos necessários para que a nossa economia possa encairar. Portanto, são esses desafios, sobretudo o desafio da economia, o desafio da inclusão, mas também o desafio da transparência, digo isso porque acho que é um dos temas que vamos discutir. Nós, comparando o outro programa, havia ali, por exemplo, que a questão da cultura de transparência, da prestação de contas, era um objetivo do plano do governo, do programa do governo anterior, mas este já não aparece. Portanto, parece-me que são estes aspectos que estamos à espera de ver qual é a marca nusiana, e eu tenho muita esperança, porque é um jovem, é uma pessoa que, ao contrário dos antigos presidentes, porque os antigos presidentes saíram daqui da cidade jovens, quase miúdos, nunca tinham trabalhado, foram para a guerra, trabalharam como militares lá e voltaram dirigentes. Portanto, eram pessoas que nunca não sabiam o que é apanhar um transporte público, eram pessoas que não sabiam o que é não ter açúcar. Agora, o presidente Nunes, pelo menos, teve a oportunidade de não ser um alto dirigente do Estado, não é? Portanto, viveu como qualquer popular, percebe a dificuldade da vida. Portanto, acredito que alguém que, teoricamente, vai perceber aquilo que são os problemas do cidadão comum, ao contrário desses que eram considerados heróis, que efetivamente o único que fizeram foi ser altos dirigentes do Estado e daí não estavam habilitados a perceber problemas básicos do cidadão comum. Eduardo Namborito, Filipe Nunes não é só chefe de Estado, agora também é presidente do Partido Frelimo. Que desafios é que se colocam? Bom, eu acho que os desafios são aqueles que tinha como presidente da República. Obviamente que tem mais responsabilidades, porque para além de olhar somente para os problemas de governação, tem também que gerir uma máquina partidária, que se diga não é pequena. É uma máquina grande que tem os seus problemas, que são diferentes eventualmente dos problemas de governação. Mas também isto pode ser uma oportunidade para ele provar que a velocidade dos processos era lenta porque ele não tinha o poder também ao nível do seu partido. Neste momento ele tem este poder e poderá então sintonizar a velocidade do governo e a velocidade do partido que o sustenta. Eu acredito que ele tem todas as possibilidades agora. Podemos até, em pouco tempo, de domingo para ontem, que foi a abertura oficial da 8ª sessão da Assembleia da República, para quem conhece os discursos da chefe da bancada do Partido Frelimo, o discurso de ontem a mim me surpreendeu por não ter sido aquilo que é comum. Foi um discurso... Surpreendeu pela positiva? Surpreendeu-me pela positiva. Não pela qualidade do discurso, mas por aquilo que quem conhece poderia esperar. Não é? Uma linguagem um pouco violenta, uma linguagem um pouco... E ainda eu me apercebi, porque ela sentada lá do topo, algumas pessoas na bancada da Frelimo, em algum momento quiseram fazer algum barulhinho, alguma reação quando a chefe da bancada da Renamo fazia o seu discurso, e eu vi ela a fazer um sinal para que as pessoas se acalmassem. Portanto, esta é uma mudança visível que nós podemos esperar sob a nova direção. Eu estou a associar isto que pode ser um começo de uma nova forma de se estar
também ao nível político, ao nível da Assembleia da República, sobre esta nova direção. Vi também ainda hoje pelo telejornal que ele reuniu-se com o embaixador dos Estados Unidos e o alto comissário do Canadá, em que pediu o apoio destas entidades para ajudar a Moçambique no processo de pacificação. Nos tempos anteriores, o cenário que nós encontrávamos era de quase hostilização dos embaixadores, principalmente este embaixador dos Estados Unidos e outros embaixadores dos países do norte, vamos dizer assim, do ocidente. Então, estes indícios mostram que pode haver aqui alguma mudança da forma como se abordam os assuntos de Estado. Se estivermos certos que esta é uma mudança, o país sai a ganhar, porque nós facilmente podemos alcançar a tão almejada paz, podemos alcançar o desenvolvimento que nós queremos e podemos trazer de volta aquelas pessoas que já começavam a perder a esperança em Moçambique, começavam a ver Moçambique um país que os seus recursos apenas só vão trazer problemas, mas se efetivamente aquilo que o presidente Nyusi diz, que ele está comprometido com a paz e que tudo fará para que a paz seja restabelecida no país, esta será a maior alegria dos moçambicanos, porque definitivamente todos os moçambicanos o que querem é viver num país tranquilo, um país em paz. Neste momento ele tem essas possibilidades nas suas mãos. O problema aqui, ou o peso que ele vai ter que carregar, é que já não tem mais alguém para suportar o peso das coisas negativas. Neste momento tudo lhe cai nas costas. Ao passo que até domingo nós ainda dizíamos, isso ele não pode fazer porque não é ele que tem o comando sobre o partido. Então, a partir deste momento, tudo o que acontecer de bom, tudo o que acontecer de errado, ele terá que assumir isto porque, efetivamente, é o responsável em todos os setores. Né? António Bueno, com os poderes que Filipe Nyusi já tem, qual é que pode ser o resultado desta situação para a dinamização das soluções dos problemas prevalecentes no diálogo político que decorre na Joaquim Chissano? Bem, e como já disseram os meus que os dois colegas que me antecederam, quer dizer, pode haver agora, e pode não, haverá necessariamente, maior celeridade, eventualmente, na tomada de certas decisões que antes de serem tomadas deveriam merecer o crivo da Comissão Política, e ele sendo um membro sem direito ao voto na Comissão Política, na situação anterior a domingo, teria que se desdobrarem esforços no sentido de tentar convencer os membros da Comissão Política relativamente a algumas decisões que ele, a nível de governo, pretenderia implementar. Agora, nesta situação em que ele acumula os dois poderes, quer do Estado, quer do partido, quer dizer, ele, na qualidade de Presidente da República e chefe de governo, sempre que pretender implementar uma determinada decisão a nível governamental, ele facilmente poderá, a nível da Comissão Política e dada a qualidade de Presidente do partido, de alguma forma fazer atualmente os corredores necessários no sentido de convencer os membros desta Comissão Política no sentido de aprovarem quase que rapidamente certas decisões. E também aqui eu risco a ficar com o BES mau, BES bom. Ele agora, quer dizer, todas as tensões, eventualmente, tudo aquilo que passar a acontecer neste país, será ele o único responsável. É ele que detém os dois poderes neste Estado, o poder do Estado e o poder do partido dirigente do Estado, neste caso, por causa da força das eleições. Então, ele terá, naturalmente, aqui uma grande capacidade de tomar as maiores decisões e as melhores decisões, acima de tudo. Porque ele aqui não terá, eventualmente, que de um lado tomar uma decisão, depois ficar dependente do partido tomar ou sufragar ou eventualmente até alterar a decisão que ele pretende tomar. Isso significa que ele a qualquer momento, sempre que poder tomar uma decisão de Estado, pode antecipadamente eventualmente levar ao partido e tentar perceber qual pode ser a sensibilidade do partido, e nessa altura, quando for decidir como chefe de Estado, será uma decisão já de alguma forma terá sido aprimorada a nível do partido. Mas também isto vai trazer outra situação, acho que até boa, e esperava-se que assim fosse. Quer dizer, é o sentimento de que efetivamente o poder agora está com uma pessoa.
Porque naquela situação em que tínhamos o poder do Estado com o Filipe Nunes e o poder do partido com o Armando Guebuza, as pessoas estavam numa situação de indefinição, de insegurança. Não sabiam, eventualmente, na situação em um investidor, por exemplo, que pretendesse cá investir, ficava sem saber, efetivamente, com quem é que devia dialogar, com quem é que deveria, eventualmente, negociar determinados termos para poder investir o seu capital em Moçambique. Se tinha que ir, por um lado, o presidente Nunes, enquanto presidente da República, ou tinha que ir ao partido para negociar com o presidente Armando. Mas neste caso agora está claro e já sabe quem efetivamente tem o poder em Moçambique, contra todos os E este problema se atiçava por causa dos próprios estatutos do Partido Frelimo, que submetem o governo ao partido. Então, isto de facto criava uma situação muito complicada, porque se o governo se submete ao partido, então é melhor ir negociar diretamente com o partido, já que as decisões do governo têm que ser primeiro homologadas pelo partido. Mas acho que agora as coisas ficam um pouco bem. Se calhar o presidente Nunes podia tomar uma posição como presidente do partido e acabar com o G40 na televisão de Moçambique, na rádio de Moçambique. Acho que seria um passo muito bom rumo a estabilização, não é? E acabar com as hostilidades verbais, que, embora não sejam os tiros, acabam criando algumas fricções e podem até retardar alguns processos. Bem, seguimos para o nosso próximo ponto de análise. Arrancou ontem a primeira sessão ordinária da 8ª legislatura da Assembleia da República. Em cima da mesa estão a proposta do Plano Econômico Social, o Orçamento do Estado, projetos de autarquias provinciais e a partidarização das instituições do Estado. No discurso inaugural, a Presidente do Parlamento, Verônica Macamo, pediu entendimento entre as três bancadas. Estando reunidas as condições constitucionais, declaro aberta a primeira sessão ordinária da Assembleia da República na sua 8ª legislatura. A primeira sessão ordinária da 8ª legislatura da Assembleia da República arrancou esta terça-feira, numa cerimônia que, como é habitual, contou com a presença de membros do governo, órgãos de justiça, corpo diplomático e sociedade civil. A presente sessão tem 25 pontos de agenda, mas os principais são 5. O projeto da Renamo de autarquias provinciais, as propostas do Orçamento do Estado, Plano Econômico Social, Plano Quinquenal do Governo e a proposta de partidarização das instituições de Estado. Tendo em conta os temas fraturantes, a Presidente da Assembleia da República apelou à aproximação entre as três bancadas parlamentares e ao respeito à democracia. Como mandatários do povo, continuemos a defender os ideais da unidade nacional e da convivência harmoniosa dos moçambicanos, contribuindo para a consolidação do Estado-nação, conquista de gerações de heróis. Um Estado-nação onde nenhuma força política é uma ilha e em que a convivência política não deve espezinhar, impedir ou dificultar a harmonia, a construção do bem-estar do nosso país, nem desacreditar as instituições democraticamente eleitas. Devem conviver de forma salutar entre si, respeitar as suas diferenças e a lei numa democracia cujo patrão é o povo. Verônica Macamo condenou ainda o assassinato do constitucionalista Gil Sistak e exigiu a responsabilização criminal. No dia 3 de março último, a sociedade moçambicana viveu um dia cinzento na sua tradicional tranquilidade social. Fomos surpreendidos com mais um ato desumano e macabro: o assassinato do constitucionalista professor Dr. Gil Sistak. O país ficou incrédulo com tamanha barbaridade. Um ato antípoda do convívio harmonioso e de paz que os moçambicanos têm vindo a promover. Esperamos que a mais breve trecho os autores deste assassinato e de outros cidadãos sejam encontrados, levados à barra do tribunal e exemplarmente responsabilizados. A Assembleia da República volta a reunir em sessão plenária entre os dias 8 e 9 de abril, sendo que o plano quinquenal será o primeiro tema em discussão. O debate do projeto das autarquias provinciais fica dependente dos pareceres das comissões de trabalho. A noite informativa sai para um breve intervalo. A seguir, continuamos com as análises. Até já.